Vamos ver se entrou. Acho que a gente já está ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Tá. Já estamos ao vivo, Rô. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, compartilhando um pouquinho sobre a sua experiência, sobre toda a sua expertise nesse assunto. A gente achou importante trazer esse assunto porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Acho que é importante a gente ter essa discussão, né? Do que vai acontecer pós-pandemia, as tendências de mercado, o que a gente acredita que veio para ficar. Tudo são previsões, né, Rô? Porque é tudo novo para todo mundo, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Rossana Silva, ela é psicóloga com especialização em RH, com experiência de 20 anos. E a nossa live de hoje é sobre empregabilidade nos novos tempos, né? Pensando no pós-pandemia, no que veio para ficar, no que a gente acha que foi só momentâneo, né, para poder resolver algumas situações emergenciais, e o que a gente acredita que veio para ficar. Então, eu, inclusive, quero começar essa nossa conversa, vai ser um bate-papo, inclusive quero que o pessoal coloquem as dúvidas, que a gente vai estar tentando responder a maioria aqui. É mais uma discussão mesmo, uma conversa entre pessoas especialistas, né, como a Rossana, umas pessoas especializadas nesse assunto, e os nossos alunos, né? O objetivo é trazer informação para os nossos alunos, para as nossas famílias, e agregando conhecimento, tá? Vamos verificar que está tudo em ordem aqui. Rô, então eu queria começar essa nossa conversa com uma frase de Bill Gates. É muito sobre a vida cotidiana que provavelmente mudou para sempre, porque muito provavelmente o novo normal chegou para ficar. E quanto mais rápido você se ajustar a esse fato, maior a chance de sobreviver e possivelmente prosperar. Que é o que todo mundo quer, né, Rô? Não só sobreviver, né? A gente precisa prosperar, né? E para isso, tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que se informar muito, tem que sair muito da zona de conforto, né? Eu acredito, inclusive, que essa pandemia tirou muita gente da zona de conforto, as pessoas tiveram que se reinventar, correr atrás, principalmente nós da educação, né? A gente precisou se reinventar de novo, e assim a gente está passando por essa fase aí, e tenho certeza que vamos sair dessa fase, desse cenário, muito melhor do que nós entramos. Rô, então, mais uma vez, obrigada, e vamos iniciar o nosso bate-papo? Vamos iniciar. Gostaria que você começasse aí falando um pouquinho, primeiro de tudo, o que é empregabilidade? Tá, então, boa noite. Obrigada pela oportunidade desse bate-papo. Empregabilidade, né? Um conceito que está aí em alta, mas de uma maneira bem simples. Empregabilidade é o quê? A capacidade de você conseguir emprego. E mais difícil é se manter nesse emprego. Então, quando nós falamos até a questão, né, o que Bill Gates colocou da questão do novo, empregabilidade para o novo normal. Esse é o novo normal. Porque nós buscamos o quê? Eu quero normal, eu quero normal. Vamos perguntar o que é o normal? Então, na empregabilidade, será que o normal era você trabalhar naquele horário das 8 às 18, ter horário para picar o cartão, para passar o dedo, horário para sair, ter uma rotina. Era você trabalhar. E nós percebemos que com esse novo normal não vai voltar. Essa acaba sendo uma certeza que nós temos, porque o ser humano vive em mudança. E essa mudança do que aconteceu, né, com o coronavírus, ele veio antecipar esse novo.
essa tecnologia, porque nós estávamos caminhando para isso. Tanto que estudos colocaram que seria para 2022, mas foi antecipado, né? Então veio agora, 2020. E o que fazer, né? Essa empregabilidade? Pegando a questão do trabalho, quando nós falamos de empregabilidade, está ligado ao trabalho. Então, nós trabalhamos, temos um salário. E uma pergunta, você trabalha para quem? Eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Psicóloga, professora, e eu sempre faço essa perguntinha básica. Você trabalha para quem? Daí ele fala, eu trabalho para o meu patrão, eu trabalho para tal empresa. Eu falo, não, eu trabalho para mim. Então, você trabalha para você. E hoje, mais do que nunca, a questão da empregabilidade é você se reinventar para ter esse emprego. Ou seja, para você vender, né, entre aspas, a força de trabalho, ou seja, o seu conhecimento, o que você tem para agregar, para virar um valor, que vai virar o seu salário, que vai ganhar, como falam, né, o seu ganha-pão. Mas essa empregabilidade está muito ligada a conseguir trabalho, ou seja, emprego, para você se sustentar. E quando nós falamos desse novo normal, está ligado ao prazer. Então, nós temos que pensar no emprego como algo que nos dá prazer, que nos encanta. E nós saímos dessa zona de conforto, né? Porque, querendo ou não, nós tínhamos uma rotina. Então, você vai trabalhar, você chega no horário, você sai no horário. Final de semana, sábado, domingo, ninguém conversa comigo sobre empresa, porque o meu horário é de segunda a sexta. E com essa pandemia, o que aconteceu? As pessoas estão trabalhando home office, se reinventando em casa, com toda a tarefa doméstica, filho, todo mundo estudando, e ainda manter essa empregabilidade. Se manter trabalhando, muitas vezes, adequando o salário também, porque muitas vezes você está home office e tem uma perda salarial. Então, assim, você acaba não sendo demitido, mas nós vamos readequar o seu salário, que é uma possibilidade também, né, para você não ser desligado. Então, a empregabilidade é a capacidade de você conseguir um emprego e o mais difícil, se manter nesse emprego. Certo. E essa questão do home office, então, você acha que veio para ficar? Muitas empresas tinham receio, né? Eu tenho lido muito sobre isso, de utilizar o home office, e agora com a pandemia tiveram que utilizar o home office e acabaram percebendo que muitos profissionais acabam tendo até um desempenho melhor, porque fazem as tarefas, né, as funções num horário que é melhor para eles. Então, você acredita que esse home office é algo que vai aumentar cada vez mais? As empresas vão se adaptar mais a esse home office? Eu acredito que sim, porque pela experiência que eu tenho também, as empresas tinham esse receio e é algo que está dando certo, porque as pessoas estão se reinventando e está conseguindo dar conta. E isso ajuda muito, porque, assim, muitas reuniões você teria que viajar, né? É um custo a mais para a empresa, então não precisa estar tendo esse deslocamento. Uhum. Então, é isso, assim, veio para ficar. É claro que é algo que nós temos que nos readaptar, nos adequar, mas é algo que veio, sim, para ficar. Temos que investir em tecnologia, porque nós não estávamos nem preparados, né, para essa tecnologia. Estudo, a gente acaba vendo isso. Muitos acabam ficando prejudicados, questão de tecnologia, mas é algo que nós estamos, aos poucos, nos reinventando, mas não tem como voltar atrás. E a tendência das empresas, sim, é home office, é adequação, flexibilidade. Então, a empresa vai ser flexível, o funcionário mais ainda, para manter. E junto com essa questão do home office, a empregabilidade, nós podemos perceber que surgem algumas profissões a mais, ou seja, eu sou professora, eu sou psicóloga, eu sou consultora em RH, acaba tendo mais tempo para você desenvolver outras profissões também.
Porque nós temos que ter essa mentalidade que o que mudou, quando eu era pequena, pegando pessoas mais velhas, a profissão era muito ligada ao modelo de pai. Então, meu pai era advogado, eu vou ser advogada, meu pai é médico, eu vou ser, então, é o desejo da família, né? E hoje nós temos isso, mas não tão aflorado porque aumentou-se a possibilidade. Sim. E não dá para você querer um salário, bem dizer, mais alto em uma única profissão, em uma única empresa, em um único emprego. Então, você vai ter que o quê? Buscar outras fontes para talvez chegar naquele salário que você tinha anteriormente. Você vai ter que estudar mais, se capacitar mais. Então, de repente, aquele médico, ele é fotógrafo também. Aquela dentista, ela faz bolo, que é o que ela gostava de fazer. Né? Então, a gente acaba juntando o profissionalismo com o prazer, que é o encantamento. Porque o trabalho não deve ser uma coisa para te desequilibrar, né? Falando um pouquinho da saúde mental. Deve ser uma coisa que te traz prazer, equilíbrio, vontade. E quando você trabalha no que você faz, muitas vezes as pessoas não têm que te cobrar. Você não liga de trabalhar até mais tarde, de levantar mais cedo, de buscar um conhecimento a mais. Então, isso acaba fazendo parte do seu dia a dia. Certo. Acho que isso que você comentou traria duas reflexões aqui. A primeira questão de que antigamente, né, você comentou de às vezes seguir profissão do pai. Antigamente era assim, né? Você fazia uma faculdade, então o exemplo que você deu, fazia direito, era advogado, eu começo minha profissão assim que eu acabo a faculdade e fico nela até me aposentar. E hoje em dia não é mais assim, a pessoa precisa se qualificar o tempo todo, tem que se reinventar o tempo todo, tem que ter essa resiliência, né? Essa habilidade de aceitar o novo, aceitar as mudanças, ter essa flexibilidade. Então, acabou essa era de entrar numa empresa, se formar, entrar numa empresa e ficar nela até se aposentar. Tem que estar o tempo todo se reinventando, né, Rô? Exatamente. E aí você falou essa questão da saúde mental. Então, o que a gente está falando aqui? Empregabilidade é a capacidade de conseguir um emprego e eu nem gosto muito da palavra emprego, eu gosto da palavra trabalho, né? Eu também gosto de trabalho. Eu conseguir o trabalho. E se manter nele, certo? Ou seja, está se atualizando, está se qualificando, está fazendo a formação continuada, está buscando sempre mais, né? Sempre aquela questão da melhoria contínua e tal. Aí, então, isso seria a questão da qualificação mesmo, né? Aí a gente tem, você comentou também da questão do prazer, da questão de você gostar do que você faz, e é a questão da saúde mental, né, Rô? Eu acho que hoje em dia muito mais do que você ter uma profissão, simplesmente investir nela, você também precisa investir na sua capacitação pessoal, né? Não só profissional. Né? E aí sim você consegue também estar agregando outras funções, às vezes até para a sua profissão, né? Então você comentou lá uma profissional que também é fotógrafa, mas às vezes ela usa essa outra habilidade dela para agregar no que ela já faz, né? Então são várias, às vezes, funções, várias habilidades que você pode agregar. Então, essa questão da saúde mental, eu acho que também, hoje em dia, ela é importantíssima, né? Eu acredito até que as empresas, quando a gente faz as dinâmicas aí, avaliam muito isso. Avalia bastante, até porque quando a gente começa a trabalhar numa empresa, quando você é contratado pelo seu conhecimento técnico. Só que você acaba sendo demitido pelo seu comportamento. Ou seja, saúde mental. Se você não tem esse equilíbrio mental, ou seja, você é uma pessoa explosiva, você não sabe trabalhar em equipe, você é individualista, são algumas habilidades que não era tão trabalhada quanto é atualmente. Nós vemos, enquanto profissionais, o quanto o comportamento faz a diferença na empresa, na equipe.
Então, nós falamos o quê? Você é contratado pelo conhecimento, demitido pelo comportamento. E nessa parte da saúde mental, o equilíbrio é essencial. Como quando nós falamos da habilidade socioemocional, é o quê? Você ter habilidade para lidar com as outras pessoas e ter um autoconhecimento. Você tem que se conhecer, até porque ninguém é perfeito. E nós temos que ter conhecimento das nossas potencialidades e do que nós precisamos melhorar. E isso fica muito evidente nas empresas. Então, assim, o que é essencial hoje? A empatia. Me colocar no lugar do outro. Todo mundo fala que se coloca no lugar do outro. Será que se coloca? A pessoa, o seu colega de trabalho, está precisando de ajuda. Muitas vezes ele não precisa pedir. Você vai e se oferece. Quando nós falamos da adequação emocional, até que ponto você tem um equilíbrio emocional, uma resistência? Quantos profissionais hoje nós sabemos que tem a questão da depressão? Quantos profissionais choram no horário de trabalho? Por quê? A chefia apertou um pouquinho, não tem esse equilíbrio emocional. Não sabe lidar com a pressão do dia a dia, a cobrança. Então, assim, empatia, que é se colocar no lugar do outro, é essencial. A adequação emocional, saber lidar com as pressões, com as resistências, com os nãos, porque muitas vezes você quer apresentar um projeto na empresa. Você idealiza esse projeto. Você fala, tem tudo para dar certo. Só que não é o momento da empresa investir nesse projeto. Você vai e se desmotiva. Daí você fala, não quer, então também não vou fazer mais nada. Viu? Esse não é o momento, mas tenha resiliência para tentar num outro momento. A comunicação é essencial você comunicar com o outro, ou seja, se fazer entender, procurar até entender a necessidade do outro para realmente atender, né, essa expectativa. A flexibilidade, nós falamos, tem que ter sim essa flexibilidade para lidar com as situações. Lembrando que tem momentos que um ganha, momentos que o outro perde, tem ganha-ganha, mas assim, é pensando no coletivo e não nos meus valores particulares. E as pessoas, às vezes, esquecem isso, né? Ela quer colocar a vontade dela acima de tudo. Ou faz do jeito que eu quero, ou não faço mais. Então, isso está acabando. Não tem muito... Vai arranhando os relacionamentos, né? E é aí que entra onde as pessoas precisam mais desenvolver, porque é relacionamento, né? O mercado de trabalho é relacionamento, é network. Se você está numa empresa e não consegue se relacionar, ouvir um não, ou até dizer um não de uma forma mais sem agredir, aí você está fora mesmo, né? Você pode ter o melhor currículo, né? Como você falou. As pessoas são contratadas pelo currículo, mas são mandadas embora pelo comportamento. Sim, porque a pessoa pode ser ótima tecnicamente, conhecimento fantástico, mas se ela não sabe trabalhar em equipe, isso fica muito complicado. E a questão do networking que você falou, eu vejo que é essencial. Porque hoje em dia as empresas acabam até contratando por indicação dos seus colegas, né? Que o networking é o quê? Sua rede de relacionamento. Então, um amigo te indicou para trabalhar em tal lugar, outro amigo. E nesse networking, já passaram várias situações de pessoas falar para mim, viu, você não me contrata. Viu, eu conheço, não é bem assim. É ótimo tecnicamente, mas enquanto... para trabalhar em equipe não dá. Então, o networking, eu falo que assim, faz a diferença. Porque as pessoas que te conhecem sabem quem você é. E eu sempre falo também para os alunos, quando vai indicar alguém, até fala assim, eu conheço um pouco, mas eu não conheço totalmente a pessoa. Porque muitas vezes você conhece a pessoa... mas você não conhece o outro lado. Para você conhecer a pessoa profissionalmente, é quem trabalha junto mesmo. Então, eu falo, olha, eu indico essa pessoa para trabalhar com você, porque trabalha comigo, é assim, daí tudo bem. Porque é aquela questão da fama, né? Querendo ou não, as pessoas acabam um conhecendo o outro. E aí você comentou de aluno,
até comportamento dentro de uma sala de aula. Por exemplo, nos nossos cursos técnicos, os alunos já podem fazer estágio já desde do primeiro módulo, né? E muitas vezes, muitas empresas ligam para a gente pedindo estagiário, ou pedem para os professores nossos, como eles estão no mercado de trabalho, né, atuantes, às vezes precisam indicar aluno, e às vezes o comportamento desse aluno dentro da sala de aula já diz como ele vai ser dentro de uma empresa. Ou seja, nós somos um só, né? Então, o comportamento que você tem, muitas vezes, dentro de uma sala de aula, ou fora, ou dentro de uma empresa, já está falando sobre você, né? Sim, então, porque eu lembro, é bem isso. Quando eu dava aula, até aí no Colégio Poli Brasil mesmo, né? E tinha alunos, que eu sempre dei aula de RH, eu amo RH, e tinha aluno que falava para mim, mas na empresa eu sou diferente. Eu falava, será mesmo? E a gente acaba conhecendo os alunos. E já teve alunos que eu estava fazendo o processo seletivo, que quando eu abri a porta para chamar, para fazer entrevista comigo, a pessoa gelou. Então, assim, aquele que é bom aluno, o mundo é pequeno. Então, eu falo assim, aquele que é bom aluno fala, tô dentro. Nossa! E aquele que já matava a aula, não era muita grande coisa, fala, e agora? Porque o mundo é pequeno. Os professores indicam, os amigos indicam, familiares indicam. Exatamente. E, querendo ou não, a escola é um belo caminho que as empresas buscam. Então, porque técnico, né? Principalmente o curso técnico. Agora começou a contratação novamente, o mercado está começando a ficar aquecido. Ai, que bom. Que notícia boa. É uma notícia boa. Então, assim, para estagiários, começou, sim, a contratação. Ai, bom saber disso, porque a gente está no ensino à distância, né? Por conta da pandemia. E tem aluno que às vezes não se adapta, não quer fazer, quer dizer, esse aluno acaba sendo paralisando o curso por conta do ensino à distância, ele tem esse direito, porém ele acaba perdendo a oportunidade de fazer esses estágios, né, de participar dessas vagas que estão aparecendo. Então não é para deixar nada para amanhã que a gente pode fazer hoje, né, Rô? Se tá no que a gente tem para agora, vamos correr atrás, né? E correr atrás dessas oportunidades. Que boa notícia, fico contente. Preencher cadastro, agora é o momento de preencher cadastro, levar currículo, porque as empresas estão chamando, sim. Eu sei, porque várias pessoas já me falaram que foram contratadas, estão fazendo entrevista online. Então, assim, é importante, sim, você colocar o seu contato, estar disposto a participar dessa entrevista. É um processo seletivo diferenciado também, porque a gente não era nem acostumado a fazer entrevista online, né? E agora é uma outra tendência. Não está tendo dinâmica de grupo, até porque não pode ter aglomeração. Mas a entrevista estão acontecendo e contratações também. Que maravilha. Eu acredito que essas decisões assim, emergenciais vêm para ficar. Imagina que facilidade que não é para uma profissional lá do RH que precisa entrevistar, ela marca uma hora de entrevista ali no online, de forma remota, pelo menos um primeiro contato, né? Então, essas pessoas precisam também estar preparadas tecnologicamente, né? Não só em termos de dispositivo, mas também de conhecimento, né? Precisa investir nisso. Precisa. Porque isso é uma das tendências, isso é algo que com certeza veio para ficar, né, Rô? Essa questão remota, assim, de trabalho remoto como home office, entrevistas remotamente, que você está procurando, por exemplo, você é um fornecedor e está procurando empresas para divulgar seu produto, para oferecer seu produto, essa também é uma forma, né? Eu acho que as pessoas, nesse sentido, isso se adaptaram bem e é uma forma positiva aí. Rô, então, vamos só resgatar aqui. A gente falou já de tanta coisa, vamos resgatar. Sim. Você está falando para a gente que a empregabilidade é a capacidade, a possibilidade de conseguir um trabalho e se manter, né? Já estava difícil, né? Assim, as pessoas já tinham que se preocupar com qualificação, em estar estudando, estar crescendo, agora vai ficar ainda mais. Então, tem que se preocupar com essa questão da tecnologia, de você ter esse preparo tecnológico, não só de dispositivo, como também do conhecimento mesmo das ferramentas e tudo mais.
Então, essa questão de qualificação, que seria uma qualificação profissional, né? Você investir na sua qualificação profissional. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Agora, em tempos de pandemia, o que se teve de conhecimento compartilhado, de cursos gratuitos pela internet, como nunca se viu antes. Várias universidades renomadas, universidades federais, universidades particulares, fizeram, e ainda tem, né? Eu fiz muitos cursos, estou fazendo ainda, e gratuitos. Então, a questão financeira não é nem para falar que é um empecilho. Então, assim, tem essa questão, né, da qualificação, e aí, só fiz um adendo aí, tá? Vamos resgatar. E aí tem a questão da inteligência emocional, do equilíbrio emocional, da saúde mental. Então, além da pessoa investir na qualificação profissional, correr atrás, tem essa questão da inteligência emocional. E aí, como que a gente poderia desenvolver isso, Rô? Por exemplo, fazer terapia ou fazer processos de coaching? Como que a gente poderia desenvolver essa habilidade? Saber se você sabe trabalhar em equipe, se você tem liderança. O que você recomenda, assim, nessa questão de você como psicóloga, de desenvolvimento pessoal, assim? O que daria para as pessoas fazerem? Então, a pessoa tem que buscar esse autoconhecimento. Pode ser coaching, terapia, mas o que não dá é para ela ficar esperando cair do céu. Por quê? Tem que ter um propósito. Nada acontece por acaso. Propósito é objetivo. O que você quer? Então, se você quer, você vai buscar o quê? Essa qualificação. Então, eu não sou tão boa nisso. Então, você vai buscar ajuda nisso. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho esse equilíbrio emocional. Vai fazer uma terapia. Até porque hoje até a terapia online está mais fácil também, né? Tem isso também. O custo acaba sendo um pouco menor. Tem coach. Então, primeiro você tem que ter esse autoconhecimento que é muito difícil. Então, assim, o meu ponto fraco é esse. A gente sempre pergunta em entrevista, né? Qual o seu ponto forte? Qual o seu ponto fraco? O que você tem que melhorar? Eu não tenho que melhorar nada. Como não tem que melhorar nada? Então, agora é o momento do quê? De buscar essa qualificação profissional. Primeiro, você tem que ter um propósito. O que eu quero? Você definiu o que você quer, daí você vai buscar essa qualificação profissional ou até mesmo na questão comportamental. Porque se você identificou que você tem um comportamento que está te atrapalhando profissionalmente, é o momento de você fazer alguma coisa também. De repente, uma meditação, um exercício. Então, assim, isso é muito pessoal de cada pessoa, mas ela tem que buscar ajuda. Porque nós sabemos que sozinho a pessoa não consegue. E até mesmo, eu falo com terapia, quando a terapia começa a fazer efeito, a pessoa sai. Fala, tá bom assim. Acha que ela não estudia, né? Acho. Então, assim, tem que ter o propósito e sair dessa zona de conforto. Tem que buscar fazer diferente do que você fazia. Tem que correr atrás. Você sabe que você falou uma coisa muito legal, e há um tempo atrás, aliás, eu acho que até foi bem no comecinho da pandemia, isso não tem nem tanto a ver com a pandemia, já era uma tendência. Eu assisti uma entrevista com o Harari, o Yuval Noah Harari, que escreveu aquele livro 21 lições para o século XXI. Ele escreveu o livro, acho que o Sapiens é mais famoso dele, né? Uma breve história da humanidade. E nesse livro, 21 lições para o século XXI, uma das tendências, né, do profissional do século XXI, uma das habilidades que o profissional do século XXI precisa ter é a flexibilidade, até que a gente já comentou, e o autoconhecimento. Então, a questão da terapia, a questão da meditação é muito legal, né? E processos de coaching também, que às vezes é mais rápido, tem um custo mais acessível, então é algo que faz diferença, funciona, e a pessoa já começa a ter um contato, né? Não é assim, de repente, mas o autoconhecimento é muito importante, inclusive para essa outra questão que você falou do propósito, né? A gente está nessa era, a gente está numa era em que os robôs estão substituindo o trabalho humano, né? Isso vai se estender cada vez mais. Sim. Então, a gente está na era da criatividade,
né, e a pessoa tendo esse propósito, tendo esse autoconhecimento, ela sabe o que ela quer. Então, ela vai sempre buscar esse objetivo, né, Rô? Porque o que você falou, Fernanda, é a questão do robô, né, de estar substituindo o ser humano, que é a inteligência artificial. Nós vemos que o desafio maior agora é lidar com pessoas. É o que? É esse lado humano que está faltando. Porque mesmo para lidar, né, com o robô, tem que ter o quê? Tem que ter a mente humana, tem que ter a imaginação, a criatividade. E nós estamos sendo podados a isso, porque é tudo pronto, né? E se pegar uma dinâmica de grupo é muito simples, você dá o jogo Lego, né, para a pessoa montar. Quantos estagiários têm dificuldade de montar alguma coisa porque não é criativo? Exatamente. Então é uma limitação. E principalmente porque, assim, daqui a alguns anos, muitas profissões não vão existir mais. Então, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem esse autoconhecimento, fica mais fácil para você se readaptando. Tem até um comentário aqui, Rodo, que a gente está conversando aqui dessa questão de inteligência emocional, da Tânia. Um beijo, Tânia. O profissional com boas relações interpessoais agrega a empresa. São valores muito importantes. Se ele tem essa característica, consegue contribuir com a equipe de trabalho. É aquela questão do olhar ao todo, né? Não ser individualista, não ser intolerante, é conseguir mesmo agregar a empresa, né, Rô? Exato, que é onde todo mundo cresce. Sempre eu dou um exemplo do trabalho em equipe que fala a questão, eu dou sempre para os alunos mesmo, que na sala de aula caiu um papel no chão. E daí ninguém pega. E daí eu até falo para o aluno, viu, pega, por favor. Eu não, tem a pessoa para pegar. Se eu pegar, não vai ter o que fazer. Gente, não é assim. É se colocar no lugar do outro e a pessoa está ali para limpar o todo. E o que falta, às vezes, nas empresas, é esse companheirismo, é realmente o trabalho em equipe, para que todos ganhem. Quando tem estrelinha, eu sempre falo, se tem uma estrela que quer brilhar mais que a outra, não vai dar certo. Uhum. Não vai, porque cada um acaba tendo uma função, mas tem que conhecer o todo para que todos ganhem naturalmente. Agora, quando a pessoa, só ela, quer, no caso, brilhar, daí atrapalha o trabalho em equipe e às vezes não atinge meta e não atinge o objetivo da empresa. Certo, é isso mesmo. Então, na verdade, a empregabilidade são alguns pilares, né? É a saúde física, é a saúde mental, é essa questão da vocação, né? Da competência profissional, dos relacionamentos. Maravilha, Rô. E fala um pouquinho agora para a gente, como que você acha que está o mercado hoje? Então, hoje, mais do que nunca, o mercado está dinâmico, está mais competitivo e mais exigente. Tem que partir do princípio que ele está dinâmico, então você tem que, assim, buscar aperfeiçoamento constantemente. Né? E focar. Quando fala do propósito, também não adianta você fazer um monte de curso, ficar querendo pegar tudo. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Então, está dinâmico nisso de você ter o conhecimento. Se aparecer a oportunidade, você vai estar pronto para isso. É competitivo porque tem pessoas que têm o mesmo conhecimento que você. E muitas vezes a diferença qual acaba sendo? Realmente, o comportamento. Então, a diferença é mínima. E nesse competitivo, eu sempre falo assim, dê o seu melhor. Faça o seu melhor para o mercado. Deixa a sua marquinha. Né? Então, a Rossana, ela é assim, né? Porque deixou uma marca. Até eu falo para os alunos, não sei se é positiva ou negativa, né? A gente sempre brinca. Mas assim, faça sempre o seu melhor. Porque o mercado não aceita mais ou menos. Como que é aquele profissional? Mais ou menos. Tá fora. Como que é o trabalho daquela pessoa? É mais ou menos. Não, você tem que fazer o melhor. E hoje tem que ser realmente reinventado. Pode copiar? Copiando, melhorando. Não dá mais para brincar, né, nessa questão. Essa questão do propósito, até tem uma frase
de uma personalidade que chama Carlos Piazza. Eu gosto muito que ele fala assim: a tecnologia juntou o viver, trabalhar e aprender, e no centro tem o propósito. Quem tem propósito faz tudo de propósito. Quem não tem propósito faz tudo por acaso. E aí aquela coisa que deixa a vida me levar, né? Não dá mais para estar nessa situação. Mesmo porque pela competição que a gente está vivendo agora de número de desempregados, você tem que sair na frente, né? E essa questão de você ter propósito, de você ter criatividade, de você ter imaginação, é o profissional do século XXI. Porque o mercado está exigente. Então, nessa exigência do mercado, quem faz a sua carreira é você, enquanto profissional. Então, quando eu falei lá no início que você trabalha para você, você vai fazer essa carreira. De acordo com o quê? Com as necessidades do mercado, com o seu propósito de vida, buscando uma qualidade de vida também. Porque a gente não nasceu só para trabalhar, né? Tem que viver também. Então, tem que ter, sim, equilíbrio entre a parte profissional, né? A vida profissional, a vida pessoal e familiar. Porque isso que o mercado quer. Ou seja, que você viva, que é a felicidade. Né? A busca da felicidade é isso, você trabalhar com prazer para atender as suas necessidades e dos seus familiares. Certo. Tem uma pergunta aqui, Rô, eu não sei se eu entendi, mas gostaria da Albinha. Obrigada, Albinha, pela sua participação. Gostaria de saber sobre o reconhecimento, ajuda no desenvolvimento, de 0 a 10, qual nota você daria? Acho que ela quis dizer assim, das empresas estarem reconhecendo os colaboradores, eu acho que foi isso? Sim, isso. Você acha que essas questões, assim, porque assim, a motivação é uma coisa interna, né? Porém, as empresas buscam estratégias para motivar esse funcionário. Você acha que essas estratégias também funcionam? Também funciona, e por isso que entra o conhecimento do líder. Então, o líder nessa questão é muito importante, a função dele, o conhecimento. Por quê? Tem pessoa que fala o reconhecimento, assim, olha que trabalho fantástico, adorei o que você fez, para ela é o suficiente. Para outra pessoa, você dá esse mesmo reconhecimento, mas ela quer direcionado a salário, a uma promoção, a um bônus. Então, aí é uma necessidade básica, que nós falamos o quê? A hierarquia de Maslow, né, que é básica. Mas, assim, depende de cada pessoa. Mas o reconhecimento faz, sim, a diferença. Porque muitas vezes a pessoa fala, viu, eu nem queria aumento salarial, eu só queria que a pessoa reconhecesse o meu trabalho. E muitas vezes a pessoa sai daquela empresa que ela estava trabalhando porque não teve esse reconhecimento. Mas isso é muito pessoal e vai do líder conhecer cada um. Por isso que é importante, realmente, a questão do líder para saber como, né, atender a necessidade desse funcionário, dessa pessoa. Mas o reconhecimento ajuda muito. Ajuda. Também concordo, Rô. Então, de 0 a 10, nota 11. Nota 11, sempre. E isso, o reconhecimento é essencial. E daí tem essa proximidade, né? O reconhecimento é aproximação humana. Mas aí, se a gente falar em termos de inteligência emocional, vamos falar no líder que vai dar esse reconhecimento. Se ele não tem essa habilidade, ele não consegue nem reconhecer o próprio colaborador, né? Não. E muitas vezes... todo mundo tem que ter esse desenvolvimento. Tem outro comentário aqui, voltando um pouquinho no propósito, Rô, que ele fala assim, propósito, criatividade, adaptação, empenho é igual a empregabilidade. Acho que é isso mesmo, né? É bem isso. E nessa questão do empenho aí, eu ainda coloco que é essa questão de você investir na qualificação, seja ela na sua qualificação profissional ou na sua qualificação pessoal. E aí tem um outro comentário aqui, dos cursos técnicos, né? São alternativas extremamente inteligentes para os jovens, do Luiz André. Um beijo aí. Pois possibilita uma definição vocacional, além de estágios remunerados desde o início do curso. Foi aquilo que eu comentei também, né, no começo, que por isso que é importante, mesmo agora no EAD, os alunos ainda continuarem estudando. Porque o curso técnico, ele faz a diferença nas empresas, né? Então, é um conhecimento que as empresas valorizam muito. Então, realmente faz, sim,
a diferença. Quem puder já ter o curso técnico, já sai com uma profissão. E é uma maneira de entrar na empresa, conhecer também esse ramo, né, essa empresa, para ver se é isso mesmo que quer para dar continuidade ou não. O curso técnico, a duração é menor, mas já dá para conseguir um estágio, para realmente já entrar no mercado de trabalho. Legal. Voltando então, a gente deu uma saída aí, mas vamos lá. A gente estava falando dessa questão do mercado, né? De ter, então, algumas habilidades, né, desse profissional do século XXI, de você, então, se desenvolver e para você conseguir se manter e ter essa competitividade e atingir a sua empregabilidade. E o fórum, o World Economic Forum, fez uma pesquisa sobre o futuro do trabalho, isso em 2018, tá? Que já apontava a capacidade de definir uma estratégia de aprendizagem ativa como uma das competências mais importantes para profissionais em 2022. Quer dizer, com certeza, essa crise do coronavírus antecipou essa tendência, né? Essa questão da aprendizagem ativa, quem já tem, já aproveitou essa pandemia, já fez um monte de curso, estudou muito, principalmente profissional que não pôde trabalhar, que está de home office, que de certa forma ficou com tempo livre, né, um tempo ocioso. Então, isso tudo que você está dizendo, a gente pode resumir que o mercado hoje está muito mais dinâmico, competitivo e exigente. E aí, para você se encaixar, você tem que desenvolver essa questão da aprendizagem ativa. É estudar o tempo todo, né, Rô? Ter essa autonomia, né? Tem que estudar o tempo todo, puxar para você essa autonomia e essa responsabilidade. Porque com essa crise surgiram várias oportunidades, já começaram a surgir. É que muitas pessoas acham que não está tendo sim. Então, assim, as oportunidades ficaram maiores. Só que quem aproveitar essa oportunidade vai conseguir. Quem não conseguir se qualificar agora, é aquilo. Não vai conseguir, dificilmente vai conseguir uma recolocação. Então, tem alguns dados aqui até para a gente voltar nesse assunto. Essa questão da crise, tem dois, vamos pensar assim, que a gente tem dois perfis de pessoas aí, né? Tem aquela pessoa que vai ficar choramingando, tá em crise, e tem a pessoa que vai aproveitar a oportunidade, se reinventar e vai criar na crise e vai conseguir, às vezes tem gente que consegue se superar na crise, né? Consegue se reinventar e acaba, a hora que tudo normaliza, ficar melhor do que quando estava antes, né, Rô? Exato. Eu até tiro da crise, né? A gente tira o S e fica CRI. CRI, exatamente. Que é o momento realmente de ter a oportunidade para fazer a diferença. E muita oportunidade aparece na crise, né? Sim. Voltando na questão comportamental, e sobre as redes sociais? Você acha que as pessoas precisam se preocupar com isso? Bastante. Precisa sim. Redes sociais, para as empresas, eu sempre comento, tem que tomar muito cuidado. Porque, querendo ou não, é a imagem que você passa. Então, as redes sociais tem que tomar assim, muito cuidado na questão comportamental, porque afeta o seu lado profissional. Cuidado com a exposição excessiva da intimidade, fotos com bebidas, baladas, comentários preconceituosos, excesso de reclamação. Tem aquela pessoa que coloca assim, domingo, né? Ai, domingo tá acabando, amanhã é segundão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a rede social, eu sempre falo, tem ponto positivo e negativo. Não pode falar que é só negativo, não. Porque na rede social é onde você passa a sua imagem. Né? Passa uma imagem positiva ou negativa. O que diminui um pouco, eu falo nem tanto, mais por causa da pandemia, né? Mas o que mais acontecia, pegava em rede social, era aquela pessoa que apresentava atestado médico do final de semana e postava foto na praia. Não tem como. Daí ela vai ser demitida, eu falo, nem sei porque ela foi demitida.
mais posta. Então, às vezes a pessoa pensa que, porque está na rede social, pode falar o que quer, postar o que exato. quer. O que você não faria no presencial, frente a frente com uma pessoa, você também não pode fazer no virtual, né? Não. Porque é a sua atitude, é você. Então, pessoal... Tomar muito cuidado com o que posta, o que curte, o que compartilha. É muito complicado mesmo, né? Tem que tomar cuidado. Até tem um comentário aqui da Viviane. Um comentário da Viviane. Já deixei de contratar funcionários por causa de coisas que vi no Facebook dele. Mas aí ela já deixou de contratar. Agora, é muito comum, a gente já tem casos de pessoas que foram mandadas embora por conta de postagens nas redes sociais, né? Exatamente. Acontece muito. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é a sua imagem. Então, assim, é legal a rede social? Ótimo, mas compartilha coisa que vai valorizar a sua imagem. De repente, uma viagem, para quem trabalha em empresa, tudo, algumas viagens. Então, isso é o quê? É investimento. Então, a pessoa fala, nossa, olha, a pessoa está investindo. E eu sempre falo que tinha alunos que falavam assim, nossa, professora, então eu não posso ter vida particular? É particular. Né? Tem que tomar cuidado, porque as pessoas estão vendo isso. Exatamente. Então, assim, faz a diferença, sim. E aproveitar as redes sociais, para quem, de repente, está procurando se recolocar no mercado de trabalho, as redes sociais também é um caminho, né? Tem LinkedIn, tem grupos que você pode correr atrás de acordo com o seu propósito, de acordo com os seus objetivos. Então, tem muita coisa que dá para você fazer através das redes sociais, até para conseguir promoções ou até retornar ao mercado de trabalho, né, Rô? Sim, sim. Rô, e aí, voltando ainda um pouquinho na questão, que a gente estava falando lá, né, de como agora o mercado ficou ainda mais competitivo, de desemprego. Você sabe que aqui em Piracicaba, a gente viu lá no começo do ano, tá? Eu assisti uma entrevista com o responsável pela Sentry, e ele disse que nós tínhamos lá no começo do ano, no início do ano, nós estávamos com quase 11% de desempregados. Seria aproximadamente 30 mil pessoas. Isso lá no começo do ano. Imagine agora, pós-pandemia. Então, o que isso acontece? Você tem muito mais competição ali, você tem muito mais concorrência, né? Então, se você está procurando uma vaga, você tem muito mais concorrência. Então, a sua preocupação em atingir, em conquistar a sua empregabilidade tem que ser muito maior. Muito maior. Né? Até eu peguei... uma vaga, você vai ter bastante concorrência ali, né, Rô? Sim, eu peguei até o dado do CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do primeiro semestre, né, agora, de janeiro a junho. Nós tivemos 17.775 contratações e tivemos 20.759 demissões. Então, no primeiro semestre, claro que teve a questão da pandemia, mas quer dizer, demitiu-se mais. Então, para você se recolocar no mercado, vai ficar mais complicado. Você vai ter que fazer diferente. Como eu falei, conversei com alguns colegas de RH, começou a contratar assim, começou a contratar estagiário. Então, assim, aos poucos estão havendo contratações. Mas para isso você vai ter que ser diferente. Senão, realmente fica complicado. Exatamente. Então, é isso aí, gente. Agora, então, como que, resumindo isso tudo que a gente conversou, até porque a gente já não tem muito tempo, né, para nossa conversa aqui não se estender muito, como que as pessoas que estão nos ouvindo podem desenvolver a empregabilidade, assim, resumidamente, em itens, assim, como que essas pessoas conseguem desenvolver? Primeiro, assim, invista na capacitação. Então, participe, faça curso, se qualifique. Aproveite esse momento, que eu falo que as pessoas acabam ficando em redes sociais, fica vendo, né, coisinhas bobas. Não, faça cursos. Aproveite o seu tempo para realmente qualificar. Outro, invista nas suas competências.
faça uma análise, um autoconhecimento e busque ajuda para desenvolver essas competências. Trabalhe o seu marketing pessoal. O que é o marketing pessoal? Você, enquanto pessoa, né? Como está a sua aparência, como está o seu jeito de ser, de vestir, mas assim, se preocupe, porque isso também faz a diferença. Imagine uma entrevista online, né? Como que você vai se comportar? Já vai treinando, né? Se alguém te chamar, falar, vou fazer uma entrevista pessoal, né? Online. Daí. Então, invista também no seu marketing pessoal, no seu visual, como o pessoal fala, né? No seu visu. Invista no networking. O que é networking? É rede de relacionamentos. Eu não acho legal uma pessoa te procurar, assim, bem dizer assim, você não posso entregar meu currículo? A pessoa nunca me procurou. Daí, de repente, ela foi desligada da empresa, ela me chama no Facebook. Gente, networking, você tem que manter as amizades. De repente, manda um bom dia, oi, tudo bem? Mantenha as amizades, porque essas amizades é que vai te recolocar no mercado, que vai te indicar também. Pode ajudar muito. E agarre as oportunidades. Quando eu falo de agarrar oportunidades, às vezes a oportunidade vem e você não está preparado. Muitas vezes você não tem o conhecimento. Muitas vezes você não está aberto a isso. Então, assim, cabe a você fazer a sua carreira profissional. E esse eu vejo assim, é o momento ideal. Bem dizer, o mundo parou. Né? Então, vamos pensar assim, o mundo parou, então, assim, eu vou aproveitar que ele parou, eu vou correr atrás. Vou fazer a diferença. Vou mostrar o meu outro lado, que eu não tinha tempo. Porque antes, como que era? Assim, eu não tenho tempo de estudar. Eu não tenho tempo disso. Mas hoje você tem. Então, e assim, quantos cursos são gratuitos? Quantos cursos você pode fazer? Qualquer horário. Então, cabe a você ter a sua responsabilidade de realmente fazer diferença na sua vida. Inclusive tem um comentário aqui, para não pensar que esse ano acabou, né? O ano não acabou. Não acabou, não. Ó, então está tendo muito comentário, né, de que este ano está perdido, mas que isso não corresponde à verdade, pois no EAD atende e supera as expectativas, que é o ensino à distância. Então, corre atrás, tem muita coisa por aí. Então, além de cursos gratuitos, por conta até dessa fase, muitas universidades abaixaram os valores. A gente trabalha com a UBRA, né, que é a Universidade Luterana do Brasil, para cursos de graduação e pós-graduação. A gente tem os nossos cursos técnicos, que estamos também trabalhando no ensino à distância. Então, o ano não acabou, não. Vamos correr atrás, ativar a disciplina e esses cursos ativam, né? Disciplina e autonomia dos alunos, que ele está falando aqui. Então, não tem que pensar dessa forma, não, né, Rô? Não, eu sempre penso disso. Eu penso de forma positiva. O ano não acabou, não. Agora estamos no segundo semestre, vamos nos reinventar melhor, porque sabemos que estamos ainda na pandemia, né? Então, vamos aproveitar e buscar mais qualificação ainda. E a hora que você comentou lá do networking, mesmo online também existe algumas estratégias, né? Então, networking não é só essa questão de você encontrar com seus colegas e fazer mais amigos. Não, é você ir preparado para fazer relacionamentos profissionais. Né? Exatamente. E tem várias estratégias. A FIP tem estratégia de networking, já tinha no presencial e agora vai fazer no online. Enfim, cursos, você vai ter contato com outras pessoas online, participando de lives, você também vai ter contato com outras pessoas, porque você pode comentar, você pode, através das redes sociais, né? As redes sociais vai ser o seu contato. Então, aproveitem, gente. Não é para deixar a pandemia passar aí sem evoluir, né? Vamos aproveitar essa pandemia para a gente evoluir. Eu sempre digo assim que... até tem outro comentário aqui, da Carol. Um beijo, Carol. Que cursos livres de idiomas também agregam ao currículo. Tudo, gente. Curso de qualificação profissional vai agregar ao seu currículo. Idiomas nem se fala, né? Principalmente inglês. Inglês já não é nenhum diferencial, né? É pré-requisito hoje em dia. É obrigação.
Então, vamos aproveitar essas oportunidades da pandemia. Eu sempre digo assim que vamos tentar entender o que a gente precisa aprender com essa fase que a gente está vivendo, né? Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente precisa é essa questão do relacionamento. Porque o que a pandemia nos privou? De conviver, né? De se relacionar com as pessoas. É pais que não podem ver os filhos, é avós que não podem ver os netos. As pessoas tiveram que parar de trabalhar para não conviver com seus colegas de trabalho. Então, vamos aprender a se relacionar melhor cada vez mais, porque eu acho né? Eu acho que são muitos aprendizados aí, mas eu acho que um dos aprendizados é essa questão do relacionamento, da convivência, e que faz muita diferença dentro de uma empresa também, né, Rô? O que eu coloco que, assim, teve o distanciamento social e não afetivo. Nós não podemos deixar de ser afetivos, né? E muitas vezes fortalece, porque a tecnologia dá para ter, né, uma ligação, uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem. A gente não pode deixar esse isolamento social esfriar esse relacionamento. Nós temos que ter mais proximidade ainda. E é isso que a gente busca, né? O que as empresas buscam também é esse fortalecimento no trabalho em equipe, com seus colaboradores, de um realmente ajudar mais o outro, né? De fazer a diferença para que todos consigam, né, fazer o diferente e melhor do que estava. Isso mesmo. E é aí que a gente vai se diferenciar dos robôs, né? Exato, que é... Sim. Nós vamos ter que, a um futuro muito próximo, nós vamos conviver com os robôs. E o que com vai os robôs. Não é mesmo? Sim, essa proximidade. Bom, estamos chegando ao final. Eu queria que você fizesse as considerações finais, mais alguma observação, e para a gente poder finalizar. Então, assim, minhas considerações finais, hoje achei até interessante. De manhã eu leio sempre uma mensagem, né, de bom dia. E hoje eu li uma mensagem relacionada ao elefante. Que o elefante, ele é o maior animal da Terra e um dos mais poderosos. Então, assim, quando o elefante ele é pequeno, ele é amarrado em uma árvore com uma corda. Então, assim, amarra o elefante e ali ele fica. Ele quer tentar sair, não consegue. Até que ele vai crescendo e acabam tirando essa corda. Mas quando tira essa corda, o elefante cresceu e ele não sai mais dali, né? Porque ele acostumou a ficar ali. Então, a mensagem que eu deixo é assim, não seja como o elefante. Talvez, até hoje, né, você estava com essa cordinha no pescoço, mas tira, a partir de hoje, essa cordinha, e assim, acorda amanhã e fala, vou fazer diferente, tirei a cordinha no pescoço. Vou fazer diferente, vou atrás da minha empregabilidade, vou fazer a minha carreira e tudo vai ser diferente. Essa pandemia só veio para me qualificar. Então, assim, é isso que eu deixo para vocês, né? Espero ter contribuído um pouquinho, que a gente sempre está aprendendo. Adoro recursos humanos, porque adoro aprender, lidar com pessoas, que é um aprendizado, assim, eterno. E obrigada, Fernanda, também pela oportunidade, Colégio Poli Brasil, que mora no meu coração também. Né? E assim, sucesso para todos. Para todos. Foi eu que agradeço. Imensamente, uma gratidão enorme de você trazer um pouquinho do seu tempo aí para compartilhar esses conhecimentos. Isso sempre é muito válido, né? São experiências, né, que a gente compartilha. De nada adianta a gente ter conhecimento e não compartilhar, né? E isso ficar guardado para você. Então, eu quero agradecer muito, uma gratidão enorme. Para todos que estão nos assistindo, eu quero agradecer, para todos que participaram, eu quero agradecer a participação. Essa live vai ficar gravada nas redes sociais do colégio, no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar com colegas de vocês, com pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir essas dicas da Rosana, fiquem à vontade. Rô, espero poder te ver novamente com outro assunto, para a gente poder ter um outro bate-papo aí e agregando conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo, viu? Obrigada, gratidão, um beijo enorme para você, Rô. Até mais. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.